É com imenso prazer que estamos aqui. Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui, cumprindo as determinações, doutora Marlene, não determinações, mas a gentileza da agenda, né? Quanto ao curso dos passes, nossa palestra foi incluída falando sobre o serviço de assistência espírita no Hospital das Clínicas, a capelania, como nós costumamos chamar. A capelania é um conjunto de representantes de algumas religiões, no caso do Hospital das Clínicas, os católicos, evangélicos e nós espíritas. Então, o nosso objetivo é sempre falar incentivando novas frentes de trabalho, para que outros possam dar início em suas instituições, em qualquer outro lugar que frequente, que levem a ideia, né, deste abençoado trabalho que nós executamos no hospital. Então, o Serviço de Assistência Religiosa Espírita, ela faz parte de um dos departamentos da nossa Associação Médico Espírita. Já comecei. Vamos aqui num breve histórico, né? Nós temos no Hospital das Clínicas. Nós sabemos que é uma referência no nosso hospital, porque recebe inúmeros casos, né? Megas casos, megas religiões, tudo quanto é tipo de religião nós temos lá, né? Mas é realmente um serviço de referência em todas as especialidades médicas, como os senhores sabem muito bem. Nós temos cerca de 2.200 leitos. Desculpem que eu estou muito habituada com essa pressão aqui. Aqui está para trás, né? Agora sim. E a convite do CARI, o CARI é o Comitê de Assistência Religiosa Espírita do Hospital das Clínicas. É o setor que realmente administra todas as religiões que lá estão servindo os pacientes. Não sei se os senhores sabem que qualquer pessoa que esteja internada no hospital, por lei, ela tem o direito de pedir um representante da sua religião, sabe, né? Então, nós, no Hospital das Clínicas, temos esses três princípios, né? O católico, o evangélico e o espírita. Então, o CARI, nós temos os representantes do CARI como psiquiatras e o doutor Sérgio Rigonati, que é um dos nossos médicos fundadores desse trabalho, Sérgio Rigonati, Carolina Bassi, e atualmente eu, desde novembro de 2011, que estamos coordenando o serviço. Foi um convite realmente do CARI, da Faculdade de Medicina de São Paulo, Universidade de São Paulo, para a formação de um grupo religioso de qualidade, assim foi especificado, né? E em parceria com o CARI, com a Associação Médico Espírita e a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritos, formou-se então um grupo coordenado por esses nossos irmãos. Por motivos pessoais, a outra coordenadora precisou afastar-se um pouco, problemas familiares, e nós assumimos desde 2011. A preparação espiritual, isso aqui está andando muito. Aqui pulou um pouquinho, viu? Aqui nós estamos falando, vou adiantar, não tem problema, a preparação espiritual do grupo antes e após os trabalhos. Está na ordem. Agora sim. A autorização nós tivemos para visitas semanais nos diversos complexos do Hospital das Clínicas, o Central, no INCOR, no Instituto do Coração, Psiquiatria e Ortopedia. Nós estamos sujeitos à superintendência do hospital. Nós, todos os voluntários que lá estão, nós somos devidamente documentados, identificados para trabalhar dentro do hospital. Então, existe uma estrutura, né? Fizemos uma formação, houve uma formação de grupos, e os grupos são formados por 4 a 6 elementos, 4 a 6 voluntários, e um deles na função de coordenador. Eles atuam às terças, quartas, quintas, neste horário, das 8 às 21h30, e no sábado, das 14 às 17h30. Eu, como coordenadora, eu participo do parte
além da minha tarefa, nessa tarefa do sábado, estamos lá sempre atendendo das 14 às 17h30. Temos também uma reunião mensal de educação continuada, que é uma presença obrigatória, e nessa reunião mensal nós fazemos uma palestra com algum representante do nosso grupo, um dos nossos voluntários, ou então membros da nossa Associação Médico Espírita, que são convidados, e convidados outros, né, de outros centros que geralmente nos dão a honra da presença. E desde então, desde o início de 2010, que foi fundado esse trabalho, ele está sendo mantido muito organizado e fiel aos preceitos da nossa doutrina espírita. Isso é muito importante. Em novembro de 2011, então, houve a realização do segundo curso de atualização do SARI, Serviço de Assistência Religiosa Espírita da São Paulo, e do hospital. Então, nós tivemos, foi preparado, ainda com a doutora Carolina Bassi, um curso com 200 inscrições entre candidatos para o voluntariado e como ouvintes. Muitos representantes de centros espíritas estiveram lá para saber do que se tratava e como, naturalmente, poderiam talvez conduzir os seus serviços também, porque era a vontade deles também ter. Então, 11 apenas foram selecionados, e somando-se 25 voluntários, porque em 2010 já havia entrado um certo número, e agora, então, nós estaríamos com 25 voluntários. Atualmente estamos com 22, aconteceram algumas baixas, por motivos de trabalho, familiares, pessoais, que deixaram a nossa equipe. Nós estamos com 22 pessoas. E graças ao empenho e à fidelidade de todos, né, nós nos consideramos realmente uma família, um grupo família, e nós temos nos mantido muito firmes no propósito de corresponder ao voto de confiança que nos foi oferecido, né? Então, por que prestar assistência espiritual nos hospitais? Esse era um objetivo da nossa Associação Médica de São Paulo, e já de muito tempo. Mas na época precisava realmente que houvesse um médico que trabalhasse no hospital para ser o representante do grupo. E aconteceram algumas dificuldades. Então, nós ficamos esperando uma oportunidade que foi essa que surgiu em 2010. No livro Medicina e Espiritualidade, do Harold Koenig, nós temos estudos e pesquisas realizados nessa universidade, Duke, na Carolina do Norte. Então, esses estudos, essas pesquisas mostram realmente que existe uma repercussão muito grande na prática de atividades religiosas sobre a saúde humana. Então, o que pode-se observar destas pesquisas? Que o desenvolvimento da fé e da espiritualidade tem um efeito muito grande no psiquismo das pessoas, no comportamento, e onde eles, ou muitos aqui estão, tornam as pessoas mais felizes, menos ansiosas, com menos medo, saindo mais facilmente de quadros depressivos. Tudo isso mostra, essas pesquisas estão sendo realizadas e ainda dando andamento a todas elas, né, que a prática ou atividade religiosa tem um efeito sobre a saúde humana, o que justifica a nossa vontade de estar... Sim? Mais baixo? Aqui? Isso. Estão me ouvindo? Estão ouvindo aí atrás? Não. Aumenta um pouco mais. Mais Beth, assim mesmo. Bem aqui. por favor. Tá. Vamos sim. Tá bom. Então, o desenvolvimento da fé e da espiritualidade realmente torna as pessoas mais felizes, menos ansiosas, com menos medo, saindo facilmente desses quadros depressivos, além de oferecer menos chances para os suicídios, estresse, né? Menor envolvimento com as drogas, com o álcool, com os vícios, enfim, diminuição dos níveis da pressão arterial, casamentos e relacionamentos com mais estabilidade, e que essas pessoas envelhecem mais lentamente. Isso tudo é fruto de estudos e pesquisas na Carolina do Norte, na Universidade de Duke. Hospitalização, nós sabemos, então nós estamos falando dos motivos do nosso interesse em por que fazer esse trabalho, né, de
visitas e à beira do leito, enfim, assistência espiritual dentro de um hospital. Então, a hospitalização, nós sabemos que ela leva a momentos de fragilidade e ameaças. Então, isso realmente merece a nossa atenção. Nós colocamos aqui, merece um olhar mais cuidadoso. Porque realmente, quando nós nos sentimos adoentados e quando eventualmente precisamos estar num hospital, na condição de hospitalizados, o nosso psiquismo muda realmente. Principalmente quando nós estamos ainda sem um diagnóstico, onde existe uma incógnita, o que eu tenho, o que eu não tenho, do que tanto tempo internado, até se fazer um diagnóstico, existem, muitas coisas correm na cabeça dos pacientes. E para muitos deles, há realmente essa necessidade de um certo recolhimento, de orações, um desabafo, uma pessoa com quem eles possam conversar, mas esse aspecto religioso, em geral, é negligenciado dentro das instituições hospitalares. Então, nós, o que podemos oferecer? Nós que somos cristãos e temos a certeza de que aquilo que nós acreditamos pode realmente auxiliar os pacientes. Por exemplo, pesquisas médicas mostram, aqui, voltou, tá vendo? Então, Jesus, nós estamos baseados, logicamente, sempre no Evangelho do Cristo, e nós sabemos que Jesus ensinou e ainda espera que nós aprendamos a amar ao próximo como a nós mesmos, E o nosso, buscando então e permitindo essa capacidade de nos relacionarmos com uns aos outros, com os outros. Por quê? Realmente é na caridade, diz Jesus, em Marcos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, e ele diz que realmente é na caridade que nós devemos procurar o alento para as nossas almas, o contentamento, a paz do coração, o remédio para as aflições, e, porém, respeitando as regras indicadas para o bom desempenho de uma tarefa. Então, nós estamos dentro de um mega hospital, onde existem muitas religiões, existem pessoas com vários tipos de temperamento, que convivem com outros dentro de uma enfermaria. E nem sempre nós podemos, por exemplo, expor toda a nossa, nosso conhecimento, a nossa vontade, nosso ímpeto interior que nos cerca à frente a um paciente que está em situação crítica e que nos compenetramos e nos, enfim, sofremos juntos, E nessa condição, muitas vezes, queremos fazer aquilo que a doutrina espírita nos oferece, a terapêutica espírita. E nem sempre isso é permitido, isso é possível. Porque ao lado do paciente que eu estou visitando, existem outras mesas, outras camas, outros leitos, que tem outros pacientes, e a gente procura visitar a todos naquela enfermaria. Mas muitos, quando percebem que nós estamos falando de espiritismo, de espírito, alguma coisa, reclamam, não querem ouvir e reclamam para a direção. Então, quando nós entramos na casa de um amigo, nós temos que respeitar as regras da casa. E é o que nós fazemos. Dentro do Hospital das Clínicas, nós obedecemos fielmente aquilo que nos é ditado pela superintendência, através de um capelão, que é o representante que dirige esse trabalho. Ele é presbiteriano. E ele convive muito bem, obrigado, com os católicos, evangélicos e espíritas. Mas ele quer tudo muito certinho, logicamente, ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar do que é dele e principalmente obedecer às ordens da superintendência. Então nós não podemos fazer proselitismo, não podemos falar de doutrina espírita abertamente, nós não podemos dar um passe nas condições ideais como nós damos numa casa espírita, nós procuramos dar o passe mental. É o que nós fazemos, nós usamos com muita ética, obedecendo e acatando e respeitando, desde a nossa entrada em cada andar, em cada clínica, do mais humilde funcionário, aquele que está limpando o corredor, até a enfermagem e até os colegas médicos. Portanto, lá, eu não sou médica. Fui médica, 19 anos e meio lá dentro das próprias clínicas, por isso me sinto em casa. Mas não me exponho como médica. Eu sou a coordenadora do grupo, mas sou uma voluntária. Não faço diagnóstico, não aconselho e nenhum dos nossos faz isso também. Então, nós estamos lá para confortar, para levar carinho, amor, uma palavra amiga, dar uma oportunidade de um diálogo para uma pessoa que queira se expressar. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa conduta.
essa observação. É na caridade que vamos procurar tudo isso, a paz do nosso coração e a do próximo, o contentamento da sua alma, o remédio para as suas aflições, mas respeitando sempre as normas para o bom desempenho dessa tarefa. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, mesmo pusemos aqui essa observação, veja quanta miséria aliviar e quanto bem a fazer. Quantas pessoas, o efeito que nós podemos notar da nossa presença, do nosso trabalho sobre os pacientes que visitamos, é uma coisa assim de tocar o coração. Realmente é muito sensível para nós, às vezes, visitar certos pacientes, porque nós não podemos envolver-nos pessoalmente com eles, sentimentalmente. Nós estamos envolvidos pelo amor ao Cristo, mas nós estamos sentindo o que eles estão sentindo, não é? E muitas vezes acostumamos visitá-lo na primeira, na segunda, na terceira semana, vamos criando um certo elo de amizade, né? De simpatia, mas eis que um dia nós chegamos e olhamos para a cama, ela está vazia. Então é um paciente que se foi. E nesta hora nós realmente avaliamos o teor do nosso trabalho, como ele é abençoado. Porque todas as vezes que nós vamos, nós nunca deixamos, e nunca saímos, nunca deixamos de dar a um deles, a todos eles que visitamos, uma palavra de amor, de carinho, de conforto. E eles se acostumam conosco. Eles, que bom, vocês vão voltar semana que vem, quando é que vocês estão aqui? Quando nós mesmos não voltamos, os colegas da terça, da quarta e da quinta, nós passamos o caso e eles visitam esses mesmos pacientes, né? Então vai se tornando um elo muito forte, vai se formando um elo. E um dia nós chegamos a uma enfermaria, o senhor Jesuíno, era um senhor negro, os dentes alvos, muito bonitos, e ele magrinho, e estava se preparando para uma cirurgia já há algum tempo, e nós sempre incentivando, desejando o sucesso daquele procedimento cirúrgico, e ele estava muito animado. A última vez que o vimos, ele estava cercado pelos familiares, e certo de que estava muito contente, porque ia ser operado no dia seguinte. Quando voltamos, na outra semana, ele estava lá agradecendo muito. Olha, foi tudo tão bem, graças a Deus, estou ótimo, fui operado, correu tudo bem. Sentado no leito. Na semana seguinte, nós chegamos, ele havia ido para a UTI. Fomos até a UTI e quando chegamos lá, um colega veio ao nosso encontro dizendo que ele havia falecido na madrugada. Então, realmente, há momentos também de tristeza para nós. Então, o que é preciso para nós realizarmos um atendimento fraterno? Primeiro, a humanização no atendimento, né? Nós temos que realmente ser pessoas que trabalhem com o coração, com amor, realmente. Não adianta ir ao hospital, ir por ir, ou para dizer, eu sou voluntário do Hospital das Clínicas, é um status. Muitos fazem isso e no fim não se dão bem e acabam deixando. Acolhimento personalizado. Cada pessoa, cada paciente é um paciente, cada um é um caso, cada um merece um atendimento de acordo com as suas características, com as suas necessidades. Nós precisamos ter uma visão holística da situação do paciente, enfim, desse tratamento exigido à beira do leito, né? Então nós vamos abordar os aspectos espirituais, favorecendo a sua prática e dando espaço realmente para que isso aconteça. Com muita tática, com muito carinho, com muito jeitinho, vamos abrir um diálogo. Vamos permitir que aquele paciente se exponha e fale um pouco de si mesmo para ver em que ponto nós podemos ajudá-lo. Então, quando eu disse aos senhores que nós não podemos fazer proselitismo, nós realmente não ficamos anunciando que somos espíritas e nem o que o espiritismo faz ou não faz e que eles se convertam para a nossa doutrina. Mas quando eles perguntam, vocês são espíritas? Ou eles dizem, eu sou espírita e vocês? Aí nós não negamos. Aí nós confirmamos, somos espíritas sim. Você gostaria de receber um passe? Quando eles querem, nós fazemos um passe. Mas um passe, como nós temos, mental, ou então uma simples imposição de mãos, muito discreta, para não despertar o descontentamento dos seus vizinhos, né? Então, qual é o papel do trabalhador voluntário? Nós temos que procurar identificar, através de uma varredura do olhar, fazer uma observação ampla do paciente e do seu entorno. Então, nós vamos primeiro verificar a expressão facial desse homem, dessa mulher, dessa criança, a postura, os pertences que ele tem espalhados pela sua
na sua cabeceira, numa cadeira ou no criado mudo do hospital, os livros que ele muitas vezes tem, a Bíblia muitas vezes, nós já sabemos que geralmente os que levam a Bíblia são realmente evangélicos, objetos, imagens, tudo isso vai nos dando a possibilidade de analisar e possibilitar um diálogo amigo com eles, pois realmente nós precisamos de tudo isso porque nós não sabemos com quem vamos falar. Muitas vezes encontramos pessoas duras e que não querem nos ouvir. Um dos nossos plantões nós tivemos o prazer de conversar com um filósofo. E ele me deu um baile. Ele começou a fazer umas perguntas e ele pensou que fosse me dar um baile. Lógico, eu me mostrei humilde, eu não sou filósofa, lógico, mas eu fui respondendo aquilo que eu podia para contentá-lo. Mas o que ele achava que o nosso trabalho não tinha valor, porque ele achava que o que tinha que acontecer ia acontecer, não adiantava a gente estar querendo dar conforto, que eles teriam que aguentar. Mas um pensamento totalmente diferente do nosso, né? Mas aí é que nós precisamos ter a tática, o carinho, a paciência, a tolerância, para poder manter um diálogo amigo. Então, saber ouvir ou escutar, as duas coisas. Nós costumamos dizer que ouvir é uma coisa e escutar é outra, né? Geralmente, os senhores já ouviram essa definição. Então, como lidar com a negação à visita? Também tem isso, tem pacientes que não querem receber a visita. Eles estão dormindo, eles cobrem a cabeça e a gente já sabe que eles não querem conversa. Então, nós saímos sorrateiramente do quarto, né? Estendemos a mão, a paz do Senhor, irmão, e vamos embora. Saber ouvir ou escutar, como lidar com essa negação. E com a prece, com o silêncio e com o choro. Tem aqueles que ficam olhando na nossa cara e não falam nada, só ouvem. E quando eles começam a chorar, ainda vão vontade de chorar junto, né? Porque a prece, quando nós conseguimos abrir o diálogo e ficamos mais à vontade para conversar com eles, nós estamos mais à vontade. Então, você gostaria de orar conosco? Você quer fazer a prece? Não, gostaria que vocês fizessem. Tudo bem, então nós fazemos a prece. E muitas vezes nós somos tocados, nós sabemos todos que temos um anjo guardião, não é? E sempre, eu sempre digo, nós nunca estamos sozinhos, nós espíritas sabemos muito bem disso. Esse anjo guardião está conosco e principalmente a equipe que nos assessora no trabalho da capelania, da visita fraterna. Enfim, nós então fazemos uma prece e depois tentamos falar diretamente com ele. E aí nós sentimos a inspiração para poder falar alguma coisa. E nós vemos o efeito. Porque toca o coração, as pessoas choram. E nós choramos juntos. É muito bonito. Espero que um dia você... Terminal é difícil de dizer o que vai acontecer, porque ele sabe que vai. É aí que a gente não tem muita palavra para animá-lo, né? Nós só temos que falar da fé em Deus. Se ele der abertura para isso, então nós falamos de morte com ele, né? Nós devemos falar aquilo que nós trazemos como fé que professamos, né? Que a vida continua, que nós somos um ser perfeito, né? Não só feito de corpo, físico, matéria, mas espiritual também. E tudo aquilo que nós sabemos da espiritualidade, nós vamos colocando e vendo até que ponto nós podemos preencher a vasilha, né? A ânfora. A hora que a gente notar que está cheia, que ele já está ficando um pouco... Aí a gente para. E nós não temos muito contato com os pacientes terminais, porque eles estão no ICESP, no Instituto do Câncer. Eles também pertencem ao Hospital das Clínicas, mas nós ainda não estivemos lá. Há muita política lá dentro, sabe? Eles brecam um pouco, porque quem toma conta da capelania no Hospital das Clínicas tem uma certa preocupação de que um grupo que esteja no ICESP, que não esteja sob o olhar deles. Então eles temem que aconteça alguma coisa. Mas nada impede que nós possamos ir trabalhar voluntariamente sozinhos. Essa é a nossa intenção para poder depois formar um grupo. Então, enfim, seja como for, né, o que nós aconselhamos, o que a espiritualidade nos aconselha, e os mais expertos, os padres, eles são incríveis, eles têm um conhecimento, uma ligação assim com os pacientes incrível, eles nos ensinam muito. Então, seja como for, nós devemos respeitar as opções no direcionamento desse contato, as opções do paciente, com equilíbrio, caridade, frente às diversas e possíveis reações do paciente e ou familiares. Aos nossos propósitos, aquilo que nós tensionamos realmente fazer, às vezes, se não é o paciente, é o próprio familiar. E às vezes o paciente não pode nos ouvir, mas o familiar quer e ouve.
e faz um efeito muito bom. Nós temos um efeito muito bom também quando os familiares nos procuram e tentam desabafar, porque veem que o paciente está grave e também ajuda muito. Então, quando existe aceitação ou não do diálogo, se existe aceitação do diálogo, o que nós vamos perguntar? Primeiro você está observando, daqui a pouco você já tem uma chance de fazer algumas perguntas, com calma. Aí nós vamos perguntar sobre as suas crenças, os assuntos que mais preocupam, ou como ele está encarando aquela situação, quais são os benefícios que aquela internação está causando a ele, trazendo para ele, né? E em questão de medo, nós falamos sobre a morte, se ele tem medo da morte, se ele tem culpas, remorsos, pelo histórico, né, dele. Nós podemos entrar, dar muitos passos dentro desse campo, da culpa, do remorso, da morte, e nós vamos conversando de acordo com as condições que eles nos oferecem. Mas orientações nós só vamos poder oferecer após termos entendido muito bem o que ele diz, o que ele precisa, o que ele quer, e principalmente na exposição espiritual dele. Os assuntos que nós vamos tocar têm que ser aqueles que fortaleçam a fé e favoreçam a recuperação. Então nós precisamos estimulá-lo para que ele desenvolva a autocura, para que ele desenvolva a vontade, o estímulo pela vida, o amor, procurando achar um ente querido a quem ele ama muito, né? E que incentivando que ele viva para aquele ser. Enfim, então nós entramos numa conversa amigável e que esse paciente, os senhores devem ter a orientação nas sessões de desobsessão, quando vocês estão fazendo uma doutrinação, não é assim? Eles debatem, batem o pé e naquele propósito firme deles, mas de repente eles vão amolecendo. E às vezes, muitas vezes, ouvem o nosso conselho, não é mesmo? As nossas indicações. É a mesma coisa com o paciente encarnado. Então, depois que nós oferecemos orientações, que temos certeza do que ele está precisando, nós procuramos esses assuntos, né? Que realmente possam tocá-lo. E vamos fazendo a nossa prece. Vamos ver aqui está para frente, lá para trás. Oh, meu Deus do céu. E muitas vezes, quando nós fazemos a prece, nós perguntamos o que nós vamos conseguir com a prece, né? A prece que realmente foi definida pelos Espíritos como comunhão entre Criador e criatura. Todas as definições que nós conhecemos de prece. Nós procuramos avalizar bem o que estamos dizendo, que realmente nós sabemos que tem esse influxo magnético sobre nós, né, que possibilita esse contato com as forças superiores, e quando nós estamos realmente imbuídos de boa vontade, sinceridade e dedicação, a espiritualidade conta conosco e nós contamos com eles, né? Então, segundo os mensageiros, André Luiz diz naquele capítulo, Os Efeitos da Oração, ele diz que o poderoso influxo magnético possibilita o contato com forças superiores, ignoradas, e emissão de raios de espantoso poder. Então, nós estamos confiantes nisso e temos feito tudo baseado nesses ensinamentos que a doutrina nos oferece. Então, toda prece é elevada, toda prece elevada de coração é realmente um manancial de magnetismo, ela é vivificante. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se realmente, gradativamente, em um foco radiante de energias. E nós sabemos disso, porque nós mobilizamos forças, as próprias forças daquele que ora. Quando nós estamos orando, nós estamos mobilizando as nossas forças. E diz o André Luiz ainda, no Dicionário da Luz, em oração, que é um trabalho de inexprimível significação, mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. É a oração feita dentro dessas condições. Então, nós acreditamos que aquela imagem que nós mostramos no início, aqui nós temos a imagem do Cristo, e uma profissional ao lado de uma garotinha fazendo uma oração, parece até que ela está dando um passe de uma forma bem delicada, não é? E realmente, nós podemos dizer, que isso realmente é possível.
Porque Jesus, se nós confiarmos realmente, nós sabemos que temos o nosso anjo guardião e muitas vezes é o próprio Cristo que está ao nosso lado, não é mesmo? Então, e como aquela profissional que está ali, todos nós podemos nos portar da mesma forma, orando e fazendo, dando o melhor. Não precisamos ter tanto conhecimento, mas devemos ter muito amor para dar, né? Então, não existem fórmulas para orar. Como devemos orar, então, junto ao leito dos nossos pacientes? Então, não existem fórmulas especiais. O essencial não é orar muito, mas orar bem, né? Isso nós aprendemos com o Livro dos Espíritos. E Jesus, então, diz em Mateus, capítulo 6, versículo 7, que não é necessário orar muito. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Que imagem está acontecendo? Aqui, né? Então, mas parece que passou de onde eu estava. Agora tem que ver a importância do aprimoramento, preparo das equipes, não cheguei lá. Enfim, lembrar, podemos continuar. Então, como devemos orar, né? Então, podemos pedir tudo? Sim, nós podemos pedir, dizem os Espíritos, que nós podemos pedir sim. O essencial é não orar muito, mas orar bem. E que não nos assemelhemos aos hipócritas que pensam que pelo muito falar é que seremos ouvidos. Então nós sabemos que a bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e o número de palavras, e mais sim para as intenções de quem ora. Podemos pedir tudo? Sim, nós podemos pedir a cura deles, a nossa e muita coisa mais. Mas nós sabemos como espíritas que nem tudo pode ser nos dado de bombejar, não é mesmo? Que a doença muitas vezes é realmente um santo remédio para todos nós. Então, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Emana o pensamento e vida. E a vida continua também. No capítulo Ernesto em Serviço, eles nos dizem que em qualquer ocasião a prece melhora, corrige, eleva e santifica. Está lá em Obreiros da Vida Eterna. Enfim, nós devemos lembrar que precisamos sempre encorajar o nosso paciente, emitindo muito amor, doçura e inclinando a gerar em favor de si mesmo as oscilações mentais restauradoras, incentivar o paciente. Não sei se vocês viram pela televisão o caso de uma moça portadora de gigantismo. Ela mede 2,15 metros mais ou menos. E ela estava internada numa das enfermarias que nós tivemos. Foi muito interessante. E uma das nossas voluntárias depois passou um e-mail para mim, dizendo: Betinha, estou mandando para você o filme do Geraldo, Balança Geraldo, da Record. Então ele fez uma entrevista com ela. É impressionante aquela moça. E ela realmente, nós tivemos a felicidade de poder estar bem juntinho dela, conversando muito, olhando nos olhos dela, falando com ela, falando de Jesus, falando da prece, da oração, do poder da fé. E essa moça chorou ao nosso lado, e nós ficamos muito emocionados. E depois fiquei contente de vê-la na televisão, dizendo que, Geraldo dizendo que ia dar uma casa. Vamos ver se vai. Falando em divulgação, a Veja saiu algumas vezes já. Aquelas pessoas que estão internadas lá há anos, vocês têm contato com eles, sabem? Há anos? É. Não, ainda não tivemos. Há anos não. Tem duas, acho que uma que pinta com a boca. Vou procurar saber. Saiu uma vejinha, acho que umas 2 ou 3 vezes já. Eu vou procurar e saber onde outro estão. que ele produz filme, esse tipo de coisa pela internet. Vocês não tiveram? Então, não, ainda não tive oportunidade de deve ser visitar. interessante, porque eles estão há anos internados lá, sem possibilidade de saber. alta. Eu preciso saber qual o setor, porque nós vamos na psiquiatria, visitamos aqueles pacientes em estado crítico, outros um pouco mais, um pouco menos, inclusive juiz de direito internado lá na psiquiatria. No INCOR, Instituto do Coração, nós temos os queimados e na cirurgia plástica, que são os que a gente mais visita. E a geriatria agora também estamos visitando os velhinhos. Então, o passe magnético, né? Nós sabemos que Jesus foi o primeiro e o maior magnetizador do mundo. Então, ele impunha as mãos, curava os doentes,
tratava os seus males com o seu magnetismo. Aí podemos perguntar, mas Jesus é Jesus, ele tinha o magnetismo. Mas nós também temos. Nós já somos quase doutores em passe, não é mesmo? O que a doutora Marlene já nos ensinou sobre passe magnético, sobre o fluido vital, né? PhD. Sobre ectoplasma. PhD. PhD já vou fazer doutorado. Então, Jesus impunha as mãos, mas ele sabia muito bem, porque Jesus dava exemplos maravilhosos a todo instante da vida dele. E ele nos deu esse exemplo sabendo que nós poderíamos fazer sim. Porque nós temos circulando no nosso sangue o bendito, o abençoado fluido vital, não é? Aquele que realmente, como diz a doutora Marlene, está em todo canto, em todo buraquinho, ele cobre o universo inteiro, né? Então esse magnetismo realmente nós podemos usar, da mesma forma que Jesus está usando. Não precisamos elevar a mão como Jesus está levando, porque quem está do lado está vendo e já vai reclamar. Então nós fazemos muito delicadamente uma imposição de mãos, e pegar na mão do paciente nós pegamos sempre, sabe? Sentimos o contato, aquela troca de energia, muito gostoso. Então ele próprio, né, recomendou a imposição de mãos sobre os doentes, inclusive para o tratamento dos espíritos perversos, né? Nós estamos, isso aqui no Evangelho de Marcos está. Então o Espiritismo oferece realmente esse auxílio magnético através do passe. E nós estamos muito à vontade e muito seguros para darmos cumprimento a essa tarefa dos passes baseados nos ensinamentos do Cristo. Então nós temos um preparo, né, das nossas equipes antes e após os nossos trabalhos. Nós não podemos chegar da rua e direto para as clínicas. Nós chegamos, nós temos uma sala no Instituto de Psiquiatria, onde nós nos reunimos, fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a troca de passes, né, e tomamos água fluidificada. Na volta, quando deixamos os complexos, voltamos para aquela sala e fazemos o mesmo. Então, facilitando o quê? O trabalho das equipes espirituais envolvidas na nossa assistência, nesse serviço assistencial. E assim nós estamos restaurando e fortalecendo a energia do paciente com estímulo à participação na própria cura. Estamos também, quando deixamos o hospital e tomamos os passes, trocamos passes, nós, alguns grupos não costumam tomar o passe, trocar passes na saída, mas o ideal, nós temos dito, que deveria ser assim, porque nós sabemos que, como nós vivemos cercados por entidades dentro do hospital, então vocês imaginam o quanto não tem de entidades, né? E muitas vezes nós podemos ter aqueles que não estão muito contentes com a nossa presença e levar conforto àquele paciente que eles querem atormentar. Então, muitas vezes eles querem nos acompanhar. Então, é bom que a gente se prepare. É melhor ficar lá. A gente já faz oração para ficar lá. Então, a importância do aprimoramento, do nosso aprimoramento, por isso que nós temos a educação continuada, né? Nós temos as nossas reuniões de educação continuada, daí a importância do vigiar e orar, a vivência diária do voluntário espírita, né? E da prática do Evangelho no lar. Nós não podemos realmente chegar para trabalhar de qualquer forma, né? Desde a higiene pessoal, como diz a doutora Marlene. Outro dia eu fiz uma palestra lá em Sacramento, nesse último domingo, na cidade de Eurípides, e o pessoal achou muito engraçado eu falar isso. Que precisa ter muito cuidado para dar os passes com a higiene pessoal, não é? E com o que nós temos no estômago, não é mesmo? Porque nós não podemos estar emitindo odores perto do paciente, nós precisamos ter cuidado com o nosso hálito, com os nossos toques, não é? Nós temos que nos autopoliciar muito bem para o desempenho desta tarefa tão nobre. Então, como processo avançado de defesa exterior e recurso para a proteção espiritual, mantendo limpos o vaso e o lar, nós temos o Evangelho no lar, a prática diária desse vigiar e orar. Nós não somos seres especiais e diferentes, mas nós precisamos ser em prol daquele que nós vamos atender. Temos esse cuidado, mantendo limpos o vaso e o lar. Lembrando que nunca estamos sós, facilitando assim o trabalho das equipes espirituais, ou nessa tarefa abençoada que estamos exercendo, reforçando a nossa proteção energética. Enfim, nós temos que lembrar que aquele que encoraja, realmente, nós encorajamos o paciente, nós sabemos que levamos algo de bom. Então, nós, ao emitir amor e doçura, nós realmente nos inclinamos a gerar em favor o paciente, né, que ele gere em favor de si mesmo,
aquelas oscilações mentais pelas quais ele se relaciona com os poderes curativos. Então ele vai aprendendo a trabalhar os sentimentos, o pensamento em prol da cura. Está lá em mediunidade, mecanismo da mediunidade, vocês podem reler. E abertura para o diálogo, né? Então nós temos que ouvir mais e falar menos. Tem aqueles que começam a falar, o paciente começa a falar também, daí a pouco ele fala assim, não se preocupa não, eu tenho um caso pior que o seu lá em casa. Quer dizer, é o fim do mundo, né? A gente não pode. O paciente falou, meu Deus, quem é que vem falar comigo para me trazer alívio? Você tem um caso pior em casa, mas já aconteceu. Então nós temos que falar, ouvir mais, falar menos, sentir se o paciente quer falar, se ele quer só ouvir ou se ele quer chorar. Nós precisamos estar postos para tudo. E como então nós vamos agir nesse momento? Vamos desenvolver na hora. Nós temos que ter essa tolerância, desenvolver a paciência, controlar as nossas emoções. Eu não controlo não, quando eu tenho que chorar, eu choro mesmo, eu choro junto. Esse o choro eu não consigo. Desenvolver, já repeti aqui, paciência e tolerância. Cuidado com a curiosidade e a ansiedade. Meu Deus, um dia eu cheguei perto de uma queimada, uma paciente que estava queimada, cheia de ataduras, né? E eu tentando conversar com ela, lá pelas tantas eu perguntei, o que aconteceu com você? Aquilo doeu fundo na moça. Sabe que ela me respondeu? Eu prefiro não falar. Não me faz bem. Nossa, o cara caiu, né? Eu estava começando no serviço. Falei, meu Deus, pensei que estivesse fazendo muito. Falei, desculpa. Nunca mais eu fiz essa pergunta para paciente nenhum. Então, cuidado com a curiosidade, ansiedade, evitando, então, perguntas que possam sensibilizar e reavivar lembranças desagradáveis, provocando fortes reações. Um dia nós fomos na UTI, encontramos uma paciente que estava entubada, sedada e havia apanhado muito do companheiro. Muito. Imagine se ela tivesse acordado e eu tivesse perguntado o que aconteceu, né? Ficaria muito mal, né? Então só oramos muito por ela, realmente nos desconfortou também. Então quando nós temos a nossa mente sintonizada numa faixa positiva, de alta energia, nós, seres humanos, poderemos revitalizar-nos, abrindo canais de recepção intuitiva e receber a ajuda dos benfeitores. Isso é maravilhoso e a gente consegue isso mesmo. Abre canais de recepção intuitiva, porque às vezes nos pegamos falando coisa que toca a nós mesmos profundamente e choramos junto com o paciente, a ponto dele nos olhar muito firme dentro dos olhos e começar a lacrimejar. E nós choramos juntos. É muito, muito bonito isso. A oração é realmente filha do amor e não apenas súplica. Portanto, e não há prece sem resposta. Realmente, sempre existe uma resposta. E aqui uma homenagem aos nossos voluntários, né? Eles estão aqui bonitinhos. Avental. É Avental. E aqui estão eles. Então, nós estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, agradecemos a atenção dos senhores, nos colocamos à disposição para alguma pergunta. Tem alguém aqui que gostaria de... Ele não larga do meu pé. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Pois não.